Senhoras e senhores, bom dia. Obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência da LOG Commercial Properties referentes aos resultados do segundo trimestre de 2021. Estão presentes o senhor Sérgio Fischer, CEO da LOG, e o senhor André Vitória, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da LOG, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos e macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência do segundo trimestre de 2021, passo a palavra para o senhor Sérgio Fischer, presidente da LOG. Bom dia a todos e obrigado pela participação no call de resultados do segundo trimestre da LOG. Vou iniciar trazendo boas notícias. Um novo BTS fechado nesse trimestre com 95 mil metros quadrados de ABL no Parque Industrial de Betim, para atividades de e-commerce com início de obras já previstas para o terceiro trimestre desse ano. Esse contrato não está previsto no nosso plano inicial e fez com que a gente revisasse para cima o nosso plano de crescimento, que agora conta com previsão de entrega de 1,5 milhão de metros quadrados de ABL até 2024. Estamos vivendo o nosso melhor momento comercial. Nossa absorção bruta foi quase 2 vezes maior que a absorção apresentada no primeiro semestre de 2020. Colocamos 415 mil metros quadrados de ABL, 93% de todo o ABL alocado no ano passado. Um novo recorde histórico, importante impulsionador da nossa curva de crescimento. Vale destacar que 92% da absorção bruta foi fora do eixo Rio-São Paulo e que o time interno da LOG foi responsável por fechar 89% dos contratos. Atingimos uma vacância estabilizada mínima histórica de apenas 2%. As vendas online praticamente dobraram durante a pandemia e já representam cerca de 10% do varejo. Acreditamos que essa tendência seguirá forte nos próximos anos. Clientes com atendimento ao e-commerce foram responsáveis por 84% da absorção bruta no primeiro semestre de 2021. 63% de nossos clientes possuem atividades vinculadas ao e-commerce, e esse número certamente aumentará à medida que entregarmos novos ativos. Somos mais que uma empresa de propriedade e estamos gerando muito valor com os greenfields. No segundo trimestre de 2021, foram 36 milhões de reais de impacto positivo no resultado operacional pelo valor gerado no desenvolvimento de novos ativos e atingimos 150 milhões de reais de valor gerado no acumulado do semestre. Como tenho falado, vamos acelerar a estratégia de reciclagem. No segundo trimestre, realizamos a venda do ativo BTS Extrema por 272 milhões de reais, totalizando 77 mil metros quadrados de ABL e mais de R$ 3.500 por metro quadrado, com uma margem bruta de 44% sobre o valor investido. A venda foi feita por um veículo independente, o que ressalta a atratividade do mercado pelos nossos ativos. Quero destacar a recorrência dessa reciclagem. Nos últimos 18 meses, reciclamos 155 mil metros quadrados de ABL, resultando em mais de 520 milhões de reais, e margem bruta média de aproximadamente 44%. No segundo trimestre de 2021, adicionamos 4 novos terrenos à base, com um potencial total de 217 mil metros quadrados de ABL, atingindo 1.150.000 metros quadrados de land bank adquiridos. Continuamos com boas negociações de terreno, sem concorrência direta, importantes centros de consumo, grande parte negociadas via permuta. Cerca de 80% dos terrenos para a conclusão do plano já estão dentro de casa. Seguimos com nossa estratégia de diversificação geográfica. Estamos hoje presentes em 37 cidades, 17 estados e em todas as regiões do país. Temos atualmente 10 canteiros de obra em andamento de norte a sul do Brasil. Seguimos comprometidos com a entrega do nosso plano de crescimento todos por 1,5. Estamos construindo agora, em 2021, 400 mil metros quadrados de BL e até o final do ano que vem vamos entregar mais de 700 mil metros quadrados de BL, sendo que mais de 50% já se encontram pré-alocados, o que mostra a força do nosso modelo de negócio. Temos hoje o que consideramos ser a maior e melhor carteira de clientes do setor, com abrangência nacional e dimensionadas ao tamanho de cada mercado. Essas características combinadas proporcionam à LOG um diferencial competitivo único, que é difícil de ser replicado. Agora vou passar a palavra para o André.
Obrigado, Sérgio. Apresentamos novamente resultados consistentes. Alcançamos neste segundo TRI de 21 um lucro líquido de R$ 78,4 milhões, 3,5 vezes maior que o do mesmo período do ano anterior. O EBITDA neste trimestre foi de R$ 76,5 milhões, quase o triplo do mesmo período de 2020. A receita permanece crescendo e a inadimplência continua próxima de zero. Nosso caixa é de R$ 889 milhões e temos hoje R$ 3,2 bilhões em ativos como propriedades para investimentos. Estamos demonstrando de forma recorrente que a reciclagem de ativos significa mais do que uma alternativa de funding para o nosso crescimento. Faz parte da estratégia da LOG. Vamos continuar reciclando ativos maduros em proporções semelhantes aos ativos que vêm sendo desenvolvidos, mantendo a geração de valor e de caixa ao longo de todo o nosso ciclo de crescimento do plano Todos por 1.5. Tornamos público o nosso rating junto à agência Standard & Poor's e, demonstrando sólidos fundamentos, tivemos a atribuição da nota AA+, que ressalta nossa alta qualidade de crédito. Nosso custo da dívida é baixo, CDI mais 1,3%. A dívida líquida representa apenas 1% do PL. Nesse sentido, iremos também continuar explorando essa importante via de funding. Divulgamos nesse trimestre o relatório de sustentabilidade nos padrões internacionais do GRI, que representam as melhores práticas de relato dos impactos econômicos, ambientais e sociais dos negócios. Além disso, nos tornamos a primeira companhia do setor Malls and Properties a se juntar ao Pacto Global da ONU, a maior iniciativa de sustentabilidade empresarial do mundo. Fechamos aqui nossa apresentação e passamos então à sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1 ou enviar a sua pergunta pelo chat do webcast. A nossa primeira pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA. Bom dia, Sérgio e André. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira aqui em relação aqui a esse pipeline de Build to Suit, né? A gente teve mais esse anúncio aqui dos 95 mil metros aqui no Parque Industrial. Saiu também, a gente viu aqui um comentário hoje de manhã, né, que possivelmente aqui um quarto acordo estaria para ser anunciado. Só queria entender, assim, em linhas gerais, sempre que a gente vê aqui algum anúncio de Build to Suit, esses contratos deveriam ser de fato assim, no mesmo tamanho que esses anteriores, ou existem contratos menores também aqui dentro desse pipeline, ou sempre que tiver algum anúncio aqui deve ser relevante. E ainda nessa linha, né, sempre que for anunciado um Build to Suit também a gente poderia esperar aqui uma revisão do plano, como foi agora, para todos 1,5. A ideia aqui é manter o plano um pouco mais estável e revisar uma vez por ano aqui, ou a gente pode esperar revisões mais sequenciais, assim, sempre que entrar um contrato mais relevante. Bom dia, Alex. Obrigado pela pergunta, Sérgio falando. Bom, vamos lá. No primeiro semestre, nós fechamos 2 BTS, né, que não estavam no plano e foram revisados para cima, que é o primeiro lá na região do Extrema, no primeiro trimestre, e o segundo agora no segundo semestre, que é o do Parque Industrial de Betim, esse que a gente colocou aí no release. Fechamos mais um terceiro agora no mês de julho e temos mais um quarto em negociação no mês de agosto. Tá? Só que esses 2 novos, o de julho e de agosto, eles não vão justificar uma alteração do plano, porque nós estamos fazendo esses BTS no já em land bank previsto para um projeto especulativo. Então, o que nós fizemos, na verdade, foi trocar um especulativo por um BTS. São projetos grandes, tá? A soma desses 2 aí, desse trimestre, vão chegar para acima de 100 mil metros quadrados de ABL, mas nós estamos trocando o pipeline especulativo por BTS. Tá? E são obras já iniciadas também, que vão estar entregues até o final do ano que vem. Tá? Muito bom, Sérgio, ficou claro. Nossa próxima pergunta vem de André Manzini, do Citibank. Oi, Sérgio, André. Obrigado pelo call. A primeira pergunta sobre reciclagem, né? Então vocês venderam Extrema para um terceiro, né? Foi o fundo da Blue Macau, se eu não me engano, também fundo imobiliário, né? Então, assim, a gente imaginava que com os juros subindo e como é o caso agora, o mercado de fundo imobiliário poderia secar
talvez dramaticamente, em termos de novas captações, e, enfim, de overhang de tributação, isso parece que está fora da mesa agora, ainda bem. Então, como é que vocês acham que vai ser o outlook de captação de fundo imobiliário, tanto do fundo da casa como fundo de terceiros, para continuar fazendo a reciclagem, né? Se o juro for para 7, 8, continua tudo bem ou não dá uma diminuída de ritmo? E a segunda pergunta sobre, então, a vacância de vocês super controlada, né? 10% muito, muito baixa. Falar um pouco das iniciativas que vocês têm para os inquilinos, né? Para eles escolherem um log. Além, claro, de ser um AAA em regiões com um pouco menos competição, né? Fora do Sudeste, etc. Mas a parte de vocês proverem serviços, né? Eu acho que vocês estavam pensando em, por exemplo, prover alguma empilhadeira, alguma coisa assim, que algum inquilino precise, né? Para realmente ser um one-stop solution de logística, e-commerce, até um pouquinho além do real estate, né? Se eu entendi correto, que vocês imaginam fazer. E também nessa linha, a gente vê lá fora que energia solar é um negócio gigante no setor. Aqui no Brasil ainda não está tão grande assim, acho que os econômicos são diferentes por aqui. Quando é que vocês acham que esse tema da energia solar vai decolar por aqui? Acho que com risco de racionamento, etc., poderia até ser um empurrãozinho nesse tópico, né? Obrigado. Olá, Mazini, Sérgio falando aí, obrigado pelas perguntas. Começar aí pela questão da energia solar, de trás para frente. Realmente o econômico não faz sentido ainda, pelo fato desses nossos projetos requererem energia em média tensão, né? Então, realmente a conta não faz sentido, tá? Todos os nossos projetos eles já prevêem a possibilidade da gente colocar isso no telhado no futuro, uma vez que essa conta fique melhor. E o que nós fizemos aí recentemente, nos últimos 2 anos, foi trocar todos os nossos projetos no Mercado Livre, né? Isso nos deu aí uma redução de 20% em média na conta de energia elétrica dos clientes, que é relevante para eles, né? Então, eles são bastante satisfeitos nesse sentido. Mas agora, de novo, a gente olha essa questão da energia solar, todo trimestre a gente está fazendo conta, conversando e entendendo uma solução futura para isso, tá? Provavelmente a gente deva investir nisso aí no futuro próximo. Em relação aos serviços e quais os diferenciais da Log para manter esses clientes, assim, nós realmente estamos virando um one-stop shop para vários desses clientes, sabe, Mazini? A gente vê aí os números de locações robustos que a gente está reportando, grande parte, a maioria, são para clientes existentes à base, né? Eles já sabem o que esperar do nosso ativo, já conhecem a especificação de qualidade que a gente tem, já tem um contato muito próximo do nosso time comercial interno, que é um grande diferencial, né? Esse time tem fechado quase a totalidade das nossas locações, né? E a gente entende a demanda do cliente, a gente já sabe exatamente aonde que aquele cliente precisa estar, onde que ele está mal instalado, então esse crescimento tem sido muito mais assertivo nesse sentido. Agora, existem várias iniciativas que a gente tem feito aqui, principalmente no time de Log EDM, que é o time que administra os projetos na ponta, de prestação de serviço, né? Você citou algumas aí, não tem nada concreto, são coisas que a gente está estudando. Muita coisa também voltada à inovação, IoT, tem várias coisas sendo feitas aqui e no momento oportuno a gente vai acabar divulgando isso, tá? Eu acho que eu matei as suas perguntas, né? Tem mais alguma coisa? Sobre o fundo imobiliário, né? Então vocês venderam para o fundo imobiliário terceiro, né? Que foi Blue Macau. Então como é que está o cenário assim, de captação de fundo imobiliário, tanto de terceiro como o fundo da casa de vocês? Vamos lá, esqueci dessa pergunta. Mazini, o que a gente tem visto? Nós estamos sendo procurados aqui quase semanalmente com fundos terceiros querendo ativos da Log, né? A gente está vendo um apetite dessa turma, não encerrou, apesar desse ruído aí que a proposta inicial da reforma trouxe. A gente não viu esse apetite cair, né? Eventualmente nós vamos fazer novas transações para esse tipo de investidor também, além de nosso fundo. Nosso fundo a gente quer ter uma intenção muito forte com ele de cada vez deixá-lo maior, né? Jogar mais a BL lá dentro. Queremos fazer uma transação o mais rápido possível, a gente está esperando o momento certo de mercado para isso, mas devemos fazer alguma coisa aí nos próximos meses, tá? E de forma robusta, queremos cada vez mais, igual eu coloquei no speech inicial, Mazini, nós nos últimos 18 meses
nós reciclamos mais de 500 milhões de reais em ativos, né? A nossa intenção é manter esse número anualmente, né? A gente quer fazer isso, é uma estratégia importante, não só como funding para o crescimento da companhia, mas também para fechar o ciclo de capital, que a gente tem conseguido spreads muito bons, muito relevantes nesse processo, né? Esses 500 milhões, a gente conseguiu um spread médio de próximo de 44%, que é muito relevante. E vamos continuar nessa toada, né? A gente quer fazer isso. Agora, o que pode acontecer? Você citou aí a possível elevação de taxas de juros, né? A grande vantagem do nosso negócio é que todo esse pipeline que a gente está entregando, nós estamos fazendo isso próximo de 12% de yield on cost. Isso tem sido a nossa realidade, né? Então, se a gente vê aí uma compressão de spread que pode acontecer, né, nós ainda vamos estar reportando uma margem bruta nessas transações muito relevante, próximo de 35% ou acima disso, se a gente tiver que deixar um pouquinho na mesa aí em relação à diferença do spread do yield on cost e os cap rates de transação, tá? Perfeito, Sérgio. Obrigado. Bom dia. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1 ou enviar a sua pergunta pelo chat do webcast. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Ainda um pouco na linha da pergunta do Mazini sobre incertezas no mundo de fundo imobiliário. Acho que o tema da reforma tributária parece estar fora, mas vocês provavelmente discutiram internamente aí cenários alternativos, né, naquele momento ali que todo mundo achou que poderia piorar muito. Nessas discussões, mudou alguma coisa na cabeça de vocês para a alavancagem máxima da empresa? A pergunta é mais no sentido de balanço, né, o trade-off entre potencialmente acelerar o plano, aproveitar oportunidades que porventura apareçam e rodar temporariamente mais alavancado, caso não tenha mercado de fundos imobiliários em algum momento. Mas é isso, né? Como é que está a cabeça, uma atualização sobre a cabeça para alavancagem? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, sobre aluguéis, né? Muita discussão sobre aumento de custo de construção, para vocês não deve ser exceção. Você já falou aí que ainda está entregando o yield on cost na casa de 12%, mas vocês imaginam, como é que vocês imaginam ser a curva aí de aumento de aluguel do metro quadrado para tentar compensar isso? Inflação alta, vocês têm visto espaço para repassar e aumentar o aluguel médio? É isso. Obrigado. Oi, Bruno, Sérgio falando. Vou começar com essa pergunta sobre aluguel e passo a bola para o André e falar sobre alavancagem. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá, o que a gente tem visto aqui em termos de novas locações, né? Está todo mundo acompanhando o que está acontecendo no GPM. Hoje aí soltou um novo número aí, que nos últimos 12 meses está próximo de 34%. Grande parte dos nossos contratos estão reajustados a IGPM e parte reajustados a IPCA. É claro que a gente não tem conseguido passar a totalidade do IGPM, né? Os clientes estão nos procurando, estão pedindo troca do índice, estão pedindo renegociações, mas isso tem acontecido pontualmente, né? A gente tem tratado caso a caso, né? A grande vantagem do nosso modelo de negócio é que um parque tem 20 ou 30 clientes e a gente consegue puxar preço do cliente que está pagando menos. Isso tem sido muito positivo. E isso tem sido a realidade nesse ano. A gente, no segundo trimestre, as mesmas áreas locadas, trimestre versus trimestre do 2020, a gente puxou mais de 10% no aluguel faturado, tá? Isso por conta desses repasses, né? Claro que não é totalidade, como eu falei, mas a gente tem conseguido puxar. E isso tem melhorado o preço, a prestação do setor como um todo, inclusive para os novos negócios. A gente tem visto isso de maneira nacional, os preços recuperando, né? As novas transações sendo feitas em novos patamares e, de certa maneira, tem aí offsetando esse impacto de custo de construção que aconteceu, sim, de forma muito relevante nos últimos 12 meses, né? Apesar de eu já estar ouvindo, a gente já está vendo aqui uma acomodação nesse custo de construção. Então, a gente está otimista em manter os yields, a realidade é que a gente tem conseguido manter esses yields aí próximos de 12, e por conta dessa puxada de preço de locação que tem acontecido aí de forma nacional. Vou passar para o André. Bruno, para comentar sobre as estruturas que nós temos hoje, né, na companhia para funding, né, nosso plano de crescimento, né, para abordar essa pergunta que você fez,
independentemente da reforma tributária, né, até por conta do mercado, né, ser um mercado ainda muito volátil quanto às perspectivas de janelas, né, quanto a gente pode explorar essas alternativas, vamos lembrar que a gente teve e já exercitou, né, ao longo desse ano, né, uma possível, né, equity, né, ou seja, a gente tem sempre esse viés de avaliar, né, se essa estrutura é uma estrutura que faz sentido, né, e monitora-se constantemente isso aqui dentro da nossa avaliação. Dívida, a gente tem uma alavancagem baixa, a gente entende que a gente consegue, né, puxar um pouco mais essa estrutura de dívida até para equilibrar a estrutura de capital em si. Obviamente, aí, quando a gente teve essa discussão sobre a reforma, acabou que esse pilar, né, teve um destaque maior, sim. A gente acabou avaliando, né, se a gente deveria trazer isso com um volume maior. E a gente continua também avaliando as alternativas que nós temos de reciclagem. Então, isso depende do momento, assim, depende das janelas que a gente vê em relação ao mercado. Mas é importante a gente frisar que a gente tem essas 3 alternativas e dependendo do momento a gente vai acabar usando uma ou outra alternativa. Mas tem pensado em algum número máximo, só para a gente ter isso aqui como trilho dentro dos modelos, assim? A gente tem um balanço muito forte, né, cara? Os nossos indicadores são sólidos. Não temos um número máximo assim, de alavancagem para poder cravar, né? A gente tem realmente uma abertura, uma possibilidade de avançar com dívida, né? Mas a gente não tem uma métrica ou um guidance vinculado aí ao máximo que a gente poderia chegar de alavancagem, não. Beleza. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta, mas até, quer dizer, eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo o ambiente competitivo nessas praças onde vocês estão, né? Porque a vacância realmente ela está muito baixa e eu queria entender um pouco talvez desses players maiores que sempre foram muito focados em São Paulo e Rio, se vocês já têm visto um movimento maior aí para Nordeste, Centro-Oeste, ou se de fato assim vocês têm visto uma competição só de players locais ainda nessas praças. Obrigado. Oi, Cambaúva, Sérgio falando, obrigado pela pergunta. A dinâmica não mudou, Cambaúva. A gente tem visto os poucos players organizados desse setor bastante focados no desenvolvimento no São Paulo, que é a maior praça, né? Tem muita coisa sendo feita ali. Um ou outro procurando novos negócios em regiões grandes, Belo Horizonte, Salvador, mas nada de forma nacional como a gente, tá? E bem pontual, um ou outro projeto somente. E não estou vendo competição, o fato é esse, a gente tem conseguido repor o land bank de maneira muito saudável, sem briga, nunca batemos com ninguém aí tentando comprar o mesmo terreno, e não acho que isso vai mudar, tá? Acho que o cenário que a gente usa aqui é que a gente vai ainda estar bebendo água limpa por alguns anos, pela frente aí, até a gente conseguir ter um share relevante de alguns mercados que são bem demandados, tá? Tá ótimo. Obrigado, Sérgio. Bom dia. Lembrando que para fazer perguntas, por favor, digitar *1 ou enviar essa pergunta pelo chat do webcast. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem da senhora Aline Caldeira, do Bank of America. Oi, pessoal. Bom dia. Parabéns aí pelo resultado. A minha pergunta era um pouco em follow-up da pergunta do Cambaúva. Queria entender um pouco mais. Vocês falam no release que a maior parte da absorção que foi bem forte nesse TRI, assim como no primeiro TRI, foi fora do eixo Rio-São Paulo. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês mais do lado da demanda. O que vocês estão vendo de demanda, como está a dinâmica da demanda nas diferentes praças? Tanto em termos para BTS, quanto para especulativo. Obrigada. Oi, Aline, obrigado pela pergunta, Sérgio falando. A demanda está forte de maneira nacional, né? A gente tem conseguido mostrar isso aí com níveis de alocação dos nossos ativos, né?
não só os BTS, que volta e meia a gente tem algum player relevante querendo uma grande operação e eles tendem a levar para um BTS. Aí existe uma competição um pouco maior nesse tipo de produto, tá? Mas a gente tem conseguido aí, por toda a nossa capacidade de entregar um ativo de qualidade com custo razoável, bem abaixo de vários players desse setor, a gente tem conseguido ganhar algumas dessas operações, que é o fato aí desse segundo trimestre. Mas voltando à demanda, o que a gente tem visto? O Brasil é um país continental como o nosso, com grandes centros de consumo espalhados aí milhares de quilômetros do Sudeste, né? É claro que o e-commerce vai demandar uma infraestrutura de qualidade mais próxima desses centros e é quase inexistente no país. Então a gente tem visto em cidades relevantes, né, polos de consumo, 2, 3, 4 milhões de habitantes, tem uma demanda muito forte de todas essas grandes plataformas. A gente tem fechado grandes operações com essas grandes empresas de e-commerce no Brasil e cada vez mais se regionalizando, estão se capilarizando mais para poder ter uma entrega efetiva, uma entrega de qualidade na ponta. E a gente está sofrendo isso na pele, a gente tem visto essa demanda. Muitas vezes é o nosso cliente combinando com a gente o plano de crescimento, a gente tem conseguido, como eu já falei algumas vezes, até algumas novas cidades que não estavam no nosso radar passaram a estar a pedido de clientes. É claro que a gente faz todos os estudos para ver se existe realmente uma demanda eterna ali para tomar decisão, mas essa coisa tem sido muito uma costurada a 4 mãos com esses clientes. Então nós somos muito otimistas, né? E se você vê um pouquinho aí da entrega prevista de curto prazo que a gente tem, nós vamos entregar metade do plano até o final do ano que vem. Ou seja, nos próximos 18 meses, tem mais de 750 mil metros quadrados de BL entregues do plano original. E isso já tem mais da metade locado, né? Então as obras estão em andamento, a gente já tem mais metade de pré-locação nelas. E claro que, à medida que elas forem sendo entregues, esse número vai tender a chegar aí próximo dos 100%, que é a nossa realidade hoje. Então nós somos muito otimistas com demanda. Eu acho que olhando para o e-commerce, é uma coisa, vai mudar o e-commerce do país, o que está acontecendo. A gente tem visto aqui o apetite desses players e a quantidade de BL que estão demandando o Brasil afora, é realmente uma oportunidade única de crescimento e a gente vai ver isso aí pelos próximos anos. Claro, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Nossa próxima pergunta vem do webcast, de Renan Uric. Bom dia. Existe alguma perspectiva das despesas administrativas pararem de subir nos próximos trimestres? Obrigado. Renan, obrigado. André aqui falando. A companhia ela se encontra num patamar distinto, né, quando se comparado aí aos anos anteriores, né? Mas assim, a gente já vê agora uma estabilidade em relação à manutenção das despesas administrativas e a gente não prevê um crescimento, né, que não seja marginal em relação a esse tipo de despesa, né? Inclusive, quando se comparado ao primeiro trimestre desse próprio ano, a gente já tem essa tendência, né, de se manter quase que um nível estável. Então, assim, acredito que seja um crescimento natural, marginal, muito em função da gente continuar adequando, né, as nossas estruturas para continuar crescendo, né, e crescendo também em relação aos nossos processos diários de forma estruturada como a gente vem fazendo. Gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, basta digitar *1 ou enviar a sua pergunta pelo chat do webcast. Nossa próxima pergunta vem do webcast, do senhor Paulo. Bom dia. Poderia comentar um pouco sobre a demanda pelos players que não sejam do e-commerce? Oi, Paulo, César falando, obrigado pela pergunta. Nós temos nesse setor dois grandes drives de crescimento. O e-commerce, que está num boom impressionante, como a gente tem falado, e também o flight quality, né? O Brasil ainda tem um parque industrial muito pobre, dos 150 a 160 milhões de metros quadrados de galpões que a gente tem espalhado pelo país. Próximo de 15% é de qualidade, né? Então existe muita coisa para ser feita e esses clientes estão muito mal instalados país afora. E essa demanda é uma demanda que sempre existiu. A gente ainda tem uma demanda muito forte desse componente, né?
Muitas vezes, quando a gente muda, vai fazer um projeto, uma praça nova, a gente já conta com o cliente da base aqui trocando de operação para ter um pouco mais de eficiência e modernidade no ativo, tá? Então, isso é uma demanda que vai acontecer e tem anos e décadas de investimento no Brasil para melhorar esse parque ainda, tá? A gente tem crescido de 1 milhão a 2 milhões de metros quadrados de ABL de qualidade por ano e é muito pouco para fazer a troca desse parque péssimo que o país tem. Então, isso é uma demanda realmente eterna e, junto com o e-commerce, vai impulsionar o setor por muitas décadas para frente. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1 ou enviar a sua pergunta pelo chat do webcast. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Lucas Rum, da XP Investimentos. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Eu só queria fazer uma pergunta, follow-up rápido aqui. Dado esse plano robusto de crescimento e possível impacto da pandemia na velocidade de aprovações, como vocês estão vendo aqui o risco de aprovações desse pipeline robusto e ainda estão tendo alguma dificuldade de aprovação dada a pandemia, as prefeituras, etc? Obrigado. Oi, Lucas. Obrigado pela pergunta. Sérgio falando. Na verdade, a pandemia impactou um pouco, mas muito pontualmente em um ou outro município, tá, Lucas? Mas o fato que está acontecendo com a gente nessa questão do desenvolvimento imobiliário, a gente tem conseguido antecipar aprovações, né? E de forma muito... as prefeituras estão entendendo o impacto positivo que um projeto desse traz para o município, né? E a gente tem sentido isso na ponta, né? A gente tem conseguido alguns projetos em aprovação abaixo de 6 meses, né? Que não era o fato no passado. Por quê? O tipo do nosso negócio, ele gera muito emprego, né? Tem um BTS nosso que a gente está estudando que o cliente está falando em 5 mil novas posições de emprego nos 3 turnos de trabalho. É uma coisa muito relevante, né? Somado ao todo o imposto que vai aumentar para o município, né? A arrecadação de impostos. E, além disso, né, o nosso negócio ele organiza o espaço da cidade. A gente está tirando carreta da rua, organizando para um espaço de qualidade e tem esse impacto muito positivo e as pessoas estão cada vez mais vendo isso. Então, esse viés está só melhorando. Nós temos conseguido aí nos últimos projetos com a aprovação muito séria e claro que um ou outro município tem ainda alguma trava por conta de pandemia, mas é muito pontual. Perfeito. Obrigado. Gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, basta digitar *1 ou enviar a sua pergunta pelo chat do webcast. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta vinda do webcast, de Rodrigo da Santipar. Gostaria de saber se há alguma perspectiva de pagamento de dividendos. Rodrigo, André aqui falando. Bom, em relação ao pagamento de dividendos, a companhia ela vem sempre avaliando, né, e em relação até ao plano de crescimento que a gente vem tendo, qual é essa estrutura, mas a gente vai, por enquanto, manter os 25%, né, do pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios de acordo com a legislação. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1 ou enviar a sua pergunta pelo chat do webcast. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio e ao Sr. André para suas considerações finais. Bom, gente, obrigado aí pela participação. Para finalizar, queria só enfatizar aí a perspectiva de crescimento que a gente está, né? Como eu falei mais cedo, agora vai ter um ritmo muito forte de entrega. Tem muita obra em andamento que vão começar a ser entregue agora no 3º e no 4º trimestre. E vamos ter recordes aí com a entrega de metade do plano até o final do ano que vem. Então, nos próximos 18 meses, nós estamos atingindo aí mais de 750 mil metros quadrados de ABL entregues, o que vai praticamente dobrar
o portfólio existente da companhia, próximo disso, né? E grande parte disso foi alocado e com os yields muito satisfatórios, né? Mantendo esses yields históricos aí próximos de 12%. Então nós estamos muito otimistas, estamos vendo novos negócios acontecendo, e possivelmente revisar esse plano novamente com as coisas que estão acontecendo aqui, mas no momento oportuno a gente faz isso. Tá bom? Obrigado a todos aí pela participação e bom dia. Obrigado. O conference call da Log Commercial Properties está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.